Bem-vindos à unidade 1 de Homilética 1. Com o passar do tempo, a forma de se proclamar a mensagem de Deus passou por muitas alterações. Nós vemos no passado, bem distante, lá na antiguidade, no período dos profetas, por exemplo, expressões como "assim diz o Senhor", como uma forma de proclamar a mensagem de Deus. Logo depois, no período pós-exílico, nós vemos as Escrituras sendo lidas publicamente ou em forma de discurso nas recém-formadas, nas recém-criadas sinagogas. E essa forma de discurso nas sinagogas, podemos dizer, deu início ao que nós conhecemos como uma homilia primitiva. Os gregos nos deixaram também algumas heranças, em especial a retórica, criada pelos filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, Córax, isso entre os séculos V e III a.C. Mas foram os romanos quem estruturaram uma forma de oratória no discurso. Posteriormente, um pouco mais à frente, no período da patrística, dos pais da igreja, nós vemos diversos vultos, diversas personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da homilética. Mas, em especial, nós podemos falar a respeito de Agostinho de Hipona, que estruturou a homilética em duas partes. A primeira, de inveniende, latina a palavra, que significa como chegar ao assunto. E outra expressão latina também, de proferendo, como explicar o assunto. Essa divisão, essas duas partes da homilética estruturada por Agostinho, deram forma ao que nós conhecemos hoje como homilética material e homilética formal. No período da Idade Média, nós também tivemos alguns grandes vultos e personalidades importantes no desenvolvimento da homilética. Na Idade Média, nós podemos chamar a atenção para Bernardo de Claraval. Na Idade Média, nós temos também a oratória como forma conhecida de discurso e pregação da mensagem de Deus. E na Reforma Protestante, nós temos um grande desenvolvimento. Nós temos personalidades muito fortes na Reforma Protestante, como Martinho Lutero, assim como João Calvino, que também desenvolveram estruturas homiléticas e deram muita importância à pregação. Foram muito importantes nas escritas de comentários bíblicos, mas a figura principal na Reforma Protestante é também um reformador chamado Philippe Melanchthon, que deu forma a uma estrutura homilética bem parecida com a que nós temos hoje, contendo introdução, tema, disposição e exposição bíblica e uma conclusão. Vamos falar um pouco, então, a respeito das características da homilética. Segundo Reifler, a prédica possui pelo menos 3 elementos: Deus, o pregador e os ouvintes. Ele mostra Deus como a fonte da revelação, é o inspirador, é quem entrega a mensagem ao pregador. Ele também estabelece aqui o pregador, que por sua vez é o porta-voz, o proclamador da mensagem. E por fim, o ouvinte, é aquele que recebe a mensagem da parte de Deus. Nós podemos ver isso nessa figura do próximo slide, uma figura em forma de triângulo, onde Deus está na parte superior, o pregador numa extremidade da parte de baixo e o ouvinte, a comunidade, na outra extremidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para a figura que está no centro desse triângulo. Perceba que existe ali uma cruz e uma espécie de Bíblia com os símbolos alfa e ômega, início e fim. Essa figura central aqui nesse slide é representada por Cristo. O Cristo representa essa figura, porque Cristo é o centro da mensagem bíblica. Cristo é o centro da mensagem evangélica.
Vamos falar um pouco sobre o conteúdo da homilética. Para o pregador, a revelação é a palavra de Deus. O pregador tem como fonte de sua mensagem o conteúdo bíblico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4:1, diz que o pregador é um ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção também para alguns comentários e pensamentos de autores e pregadores de renome a respeito da homilética, falando sobre a importância da homilética. Veja, Hans-Ulrich Heifler diz: todas as matérias teológicas ensinadas nos seminários com o intuito de preparar o futuro ministro convergem para a homilética, fazendo dela a coroa da preparação ministerial. O que Heifler está dizendo é que tudo que nós estudamos no seminário, tudo aquilo que vocês estão estudando no seminário, dentro da teologia bíblica ou dentro da teologia sistemática, ela converge para a homilética, porque ela vai desembocar no púlpito. Por isso, Hans-Ulrich Heifler diz que a homilética é o ponto central do estudo teológico. Veja também o que diz René Zapata, pastor de El Salvador, dizendo numa entrevista da revista Ultimato 192. A pregação é o principal meio de difusão do cristianismo, mais poderosa do que a página escrita, mais efetiva do que a visitação e o aconselhamento, mais importante do que as cerimônias religiosas. É uma necessidade sobrenatural, convence a mente, aviva a imaginação, move os sentimentos, impulsiona poderosamente a vontade, mas depende do poder do Espírito Santo. É um instrumento divino, não é resultado da sabedoria humana, não descansa na eloquência, não é escrava da homilética. Perceba a importância que René Zapata, um pregador de El Salvador, importante no seu segmento, importante na sua localidade, diz a respeito da homilética. Nós também temos o pensamento de Helmut Tillich, famoso pregador alemão, que diz: onde quer que encontremos, hoje em dia, uma congregação cheia de vida, encontraremos no centro uma pregação cheia de vida. O que Tillich está nos dizendo é que para que a comunidade, para que a igreja seja cheia de vida, é extremamente importante que a pregação também seja cheia de vida. Isso me faz pensar e me lembrar do que disse certa vez Dwight Lyman Moody. Ele disse: se você quer uma igreja incendiada pelo Espírito Santo, incendeie o púlpito. É muito interessante o que Moody nos traz e nos diz. Vamos ficar então com o pensamento do texto bíblico de Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. É indiscutível que existem formas diferentes e até criativas pelas quais as pessoas se rendem à mensagem do Evangelho. Mas nós não podemos perder de mente que a principal forma que Deus escolheu para a pregação e a anunciação das boas novas do reino é a pregação. Vamos falar um pouco a respeito da natureza da homilética. Em seu significado etimológico, homilética vem do grego homilétique, que significa ensino em tom familiar. Homilia, que também vem do grego homiléo, significa pregação cristã nos lares em forma de conversa. Pregação deriva da junção de duas expressões latinas, prae e dicare, cujo significado é anunciar, publicar, proclamar, proclamação. Predicare também dá origem a uma outra palavra que nós conhecemos na nossa língua portuguesa, que faz parte, inclusive,
do estudo da língua portuguesa, que é predicado. O predicado faz parte da oração, e é aquela parte da oração que fala a respeito do sujeito, ou seja, que proclama algo a respeito do sujeito. Nós temos também aqui a palavra pregador, que vem do grego kerix, que significa arauto, mensageiro, isto é, aquele que tem uma mensagem, querigma. Ainda quanto à natureza da homilética, nós podemos ver que a proclamação era exercida no Novo Testamento de pelo menos 4 formas. A palavra querisso, que significa proclamar, anunciar, tornar conhecido, está relacionado com o arauto, kerix. Nesta forma, a proclamação tem por significado cumprir a missão de um arauto. Mateus 3, capítulo 1, nós podemos perceber isso na passagem em que João Batista está pregando no deserto. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Essa palavra pregando aqui, ela tem o seu significado em que é isso? Exatamente isso que nós lemos, proclamar, anunciar, tornar conhecido. Outra expressão utilizada no Novo Testamento, que é traduzida por proclamação, é euangelizomai, que está em Lucas capítulo 1, verso de número 19. Nesta passagem, nós podemos ver Maria sendo anunciada pelo anjo, e essa palavra significa evangelizar, transmitir, levar as boas novas. E o texto diz assim: o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Perceba no texto aqui, na versão, na NVI, a versão que eu estou utilizando, a palavra transmitir as boas novas. A junção dessas expressões significa euangelizomai. Também temos a expressão martirem, que está em Atos capítulo 1, verso de número 8. Nessa passagem, proclamação tem o significado da palavra martírio, ou seja, testificar, ser testemunha. Atos 1, versículo 8, onde nós podemos ler: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Martirem, serão os meus proclamadores, serão aqueles que testemunharão. Também temos a palavra didasquém, que significa ensinar, instruir. A passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 35, é a passagem que expressa com clareza o significado dessa expressão didasquém como proclamação. Veja o que diz, então, o versículo 35 do capítulo 9 de Mateus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus ia passando por todas as cidades e povoadas, ensinando nas sinagogas. A palavra aqui é didasquém, e a expressão didasquém, traduzida por ensinar, também é uma forma de proclamação utilizada no Novo Testamento. T. Hawkes diz que o objetivo da homilética é auxiliar na elaboração de temas que apresentem em forma atraente uma mensagem da Palavra de Deus, com tal eficiência que os ouvintes compreendam o que devem fazer e sejam movidos para fazê-lo. Interessante a primeira parte do conceito trazido por Hawking, onde ele diz: o objetivo da homilética é auxiliar na elaboração de temas que apresentem em formas atraentes uma mensagem da Palavra de Deus. Isso porque a homilética também visa alguns objetivos. Veja,
Primeiro deles, alcançar o coração do perdido e apresentando-lhe a Cristo. E segundo, desenvolver no indivíduo comunhão, nutrição, motivação e santificação. Com esses objetivos e com esse alvo, nós chegamos então ao fim da unidade 1 de Homilética 1. Nós nos vemos então na unidade 2.